Boa noite a todas as irmãs, servem ação na obra do Senhor Jesus. Estamos no nosso 77 encontro. Nossa, passou bastante tempo, gente, que maravilha. Parece que foi ontem que a gente começou. E nós estamos com tanta alegria de rever nossa irmã que há tempo não estava por aqui, Mary Marta Medos Pinto. Em homenagem ao seu marido, Deus abençoe a todos. E obrigada, Carol, Edneia, por estar junto conosco e todas as outras irmãs que vieram compartilhar presencialmente. É com muita alegria que a gente está aqui para realizar esse trabalho em prol do desenvolvimento das mulheres na Igreja de Cristo. Então, eu quero chamar agora a Edneia, que vai nos trazer a mensagem para iniciar o nosso encontro. Edneia, é contigo, amiga. Então, boa noite, minhas amadas irmãs. Como sempre eu digo, são amadas por Deus e amadas por mim. É, nós vamos ler uns dois versículos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 8. Esses versículos dizem assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com quem nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo nos ensina aqui a importância de viver uma vida simples e uma vida contente, né? Num mundo onde as pessoas procuram cada vez mais coisas para ficarem contentes e felizes, então nós temos o perigo de se perder em busca também dessas coisas, mas a busca de riqueza, de mais posse. Mas Paulo nos lembra e nos ensina que a verdadeira riqueza está na piedade e no contentamento. Então vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, tu és tão maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Que o Senhor seja louvado, glorificado, honrado por nós, Pai. Tanto em nós, por nossos lábios, como por nossas vidas, por nossos testemunhos. Que a nossa vida possa ser motivo de louvor ao Senhor por onde nós andarmos, começando em nosso lar e por aí onde formos. Que possamos ser motivo das pessoas louvar ao Senhor. E que possamos, Pai, ser contentes, Pai, porque tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. Nós estamos aqui apenas para obedecer ao Senhor, para administrar tudo que é seu. Então, que nós possamos estar contentes, sempre contentes. E que a nossa alegria, como sempre falo, não depende das circunstâncias que passamos, e sim de Cristo, de viver para Cristo. Nos ensina, Pai, a ser assim, a ser contente, a encorajar também umas às outras, Pai, a sermos piedosas e servir ao Senhor de todo o coração. E nos use, Pai, também nas missões, Pai, nos use com o nosso dinheiro, com o nosso eh, falar para as pessoas sobre o Colheita Brasil, sobre o propósito que tem, Pai, de evangelizar cidades que ainda não têm capitais, né? Que ainda não têm a Igreja de Cristo. Possamos continuar firme nisso e possamos continuar falando e motivando a igreja a ter essa consciência de missões, desde das criancinhas até os jovens e depois os velhos, que nós possamos não perder esse propósito de ir e pregar a todo mundo. Obrigada por tudo. Nos abençoe neste momento, porque eu sei que o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Edneia. Nesse momento, chamo Carol e a você, Carol, fica à vontade, querida. É. Você já falou o nome da nossa serva em ação, mas eu vou falar de novo. A nossa convidada é Mary Martha Meadows Pinto.
e ela é da Igreja de Cristo em Guarulhos. Ela é cristã desde 1982. Ela foi criada num lar cristão e é a 6ª geração de membros da Igreja de Cristo na sua família. Casada com seu melhor amigo desde 1989. Eles não têm filhos, mas ela disse que tem milhares de sobrinhos e outros familiares. Eles também adotaram 2 cachorros, que farão 12 anos em julho, Princesa e Mancha, e Isso. um cachorro que os adotou, Sorriso, porque ele sorri o tempo todo. Eu já vi fotos, e são assim mesmo. Princesa e Mancha e Sorriso. Que nome bonito. Ela tem 56 anos e fará 57 no dia 12 de junho. Muito nova, minha irmã. Ah, Nova. Seu salmo favorito é de 118, versículo 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e alegremo-nos nele. E ela adora cantar esta música. Ela adora cantar todas as músicas, provavelmente, porque tem uma voz tão linda e ela oh, meu Deus do compartilha céu. isso de vez em quando em WhatsApp. E é uma I'm benção having a cada hard vez. time Então, trying to get in. vamos para as perguntas agora. Ok. Mary, você disse que o ministério que você mais ama é ensinar o Evangelho aos outros. Conte-nos um pouco sobre como você se sente quando está ensinando o Evangelho a alguém que nunca o ouviu antes e como isso impacta você. Para mim, o que é mais interessante é quando você vê o olho da pessoa brilhando, porque ela fala assim: "Ah, uau, eu não sabia disso, eu não conhecia isso, é mesmo." Aí você vê a pessoa, parece que as fichas, né, para quem é mais antigo, ficha telefônica, parece que começa tudo a encaixar, as peças encaixando, e a pessoa vai vendo quem é Deus. Porque ela tem uma leve noção do que é Deus, mas conhecer Deus é só com o estudo bíblico. E quando você senta e estuda a Bíblia com a pessoa, parece que a alma dela começa a abrir, os olhos abrem, é uma coisa muito bonita de ver essa transformação. Então, para mim, é um prazer. E ensinar para as pessoas, por exemplo, numa aula com várias mulheres, é uma delícia. É muito gostoso, porque há muitas, geralmente são cristãs, mas sempre tem uma ou outra que fica assim, coçando a cabeça e fala: essa daí eu não conhecia. Aí você percebe que está conseguindo passar o objetivo da aula para as pessoas, né? É uma benção. Para mim, estudar a Bíblia com alguém, dar uma aula é uma benção. Ótimo. Falando sobre uma das coisas que você acabou de dizer, quando a gente estava iniciando a obra em Manaus, descobrimos que depois de ensinar o Evangelho para as pessoas, aos poucos, no início, especialmente, eles estavam esquecendo. E Daniel até escreveu um estudo para reforçar o Evangelho. E ele chamou o leite genuíno, esse estudo. Então, ele ia para as pessoas já batizadas, mas esquecidas do Evangelho. Então, isso foi realmente uma coisa que
eu acho, impactou a obra em Manaus, porque eles estavam andando conosco, isso é o discipulado, e aqueles que estavam perdendo o caminho tinham alguém para falar de novo todas as Sim, coisas do sim, Evangelho e sobre o amor e proteção e cuidado que Deus tem por nós, os filhos sim, dele. sim, É muito importante isso. isso é verdade. Segunda pergunta. Eu amei a expressão lançando as sementes do Evangelho, porque eu vi jogando como uma pedra. Ah, você poderia nos dizer o que isso significa para você? E como você encontra pessoas de paz, pessoas que são receptivas e abertas a aprender mais sobre ter um relacionamento com o Pai? E mais uma que fica encaixada nessa única pergunta. Como você faz com que elas aceitem um convite para estudar com você? É, quando você está lançando as sementes, o meu modo de ver, né, para mim, é uma coisa que eu aprendi com os meus pais. O lançar sementes é em todos os tempos. Então, eu pego o ônibus, eu cumprimento o motorista, é uma oportunidade, de repente, de na próxima semana, se eu pegar o mesmo motorista, falar um bom dia diferente, e aí você vai puxando um assunto e, de repente, você tem uma oportunidade de falar de Deus para a pessoa. Isso eu faço isso na padaria, faço isso com as pessoas que fazem a limpeza, pessoas que às vezes a maioria não dá valor por causa do tipo do serviço que tem. Ou a pessoa no caixa, você cumprimentar a pessoa no caixa, fazer ela dar risada, e você está sempre no mesmo lugar, indo sempre no mesmo lugar. Então, você acaba fazendo uma amizade com essas pessoas. Nem que seja uma amizade de leve, mas é isso que traz a diferença. E como é que você faz para chamar a atenção da pessoa? No nosso caso, aqui onde a gente está morando, nós temos feito o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças, a gente tenta fazer num sábado, nos Estados Unidos ele é celebrado numa quinta-feira, né? A gente puxa para o sábado antes ou depois e convida todos os nossos vizinhos para participar de um almoço com eles. Então, fazemos a nossa oração. Eu geralmente faço uma lembrancinha para dar para cada um. A gente pede para eles falarem alguma coisa pela qual eles são gratos. E a primeira vez que a gente fez isso, teve uns que ficaram assim meio chocados, porque nunca participaram de algo assim. Eles estão acostumados com bebedeira e bagunça, mas eles não estão acostumados a uma coisa simples, tranquila e um agradecimento genuíno. Então, essa é a nossa forma que nós encontramos que funciona aqui onde a gente mora para chamar a atenção das pessoas para estudar a Bíblia. Ainda não, tem gente que ainda não aceitou, mas não tem problema. A semente está sendo lançada para que a pessoa, um dia, quando ela estiver com o coração preparado, ela venha a fazer parte do corpo, que é o que a gente quer, né? É o nosso desejo. Eu respondi? Será? Respondeu. Ah, que bom. E o que você descreveu é a maneira de começar o discipulado. Você conversa com alguém, indo para o mesmo lugar, falando com a mesma pessoa, colocando mais alguma coisa da verdade para aquela pessoa, criando uma amizade, como você falou. E daí você vai saber bem logo se a pessoa é uma pessoa de paz ou não. E se não seja uma pessoa de paz, você pode
ainda ficar tentando, mas pode ser que não vai dar certo com aquelas pessoas, mas podia voltar depois, em tempo passar. Então, isso é muito bom, o que você está fazendo. E a terceira pergunta é que você falou para mim que as pessoas lhe perguntam por que você sorri? Não tem problemas? Você não tem problemas? Como você responde a essas perguntas? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Não tem problema não? Tá sempre com um sorriso na cara. Nossa, parece que nasceu virada para a lua, para o sol. E eu costumo olhar, aí eu dou risada, óbvio, né? Porque eu acho engraçado a pessoa falar isso. Mas eu costumo dizer, gente, é Deus. Não tem outra explicação. Deus que faz a gente viver melhor, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais positiva. O mundo é muito difícil, então se a gente reclamar menos e ser mais alegre, vai ficar melhor. Mas você não tem problema? Foi claro que eu tenho. Você quer? Eu deixo você ficar com meus problemas por uns 2 dias e você me dá os seus, a gente faz uma troca. Até hoje ninguém quis trocar, entendeu? Então, ninguém quis os meus. Mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa naturalmente positiva. Isso é meu. Minha mãe disse que eu não nasci. Eu surgi tará, e apareci de repente. Isso é a minha mãe que fala. Ela está rindo aqui. Ela que fala. Mas isso é meu, é uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui assim, desde pequena. E a gente só vai desenvolvendo cada vez mais, aprendendo a se controlar um pouco nas risadas. Velório, para mim, de um cristão é muito difícil, porque a gente começa a dar risada, porque, para mim, um cristão que morreu é uma glória. Ele está com Deus. Eu, no velório do meu pai, do Ezequiel, o marido da minha irmã, do meu sogro, todo mundo acabou contando piada, nos divertimos, demos risadas, porque eles morreram em Cristo. Então, eu realmente, em velório, eu tento me comportar, que nem todo mundo entende isso. Mas eu sou muito contente, eu sou muito contente. Eu tenho esse contentamento de saber quem eu sou como cristã. Eu acredito que esse seja, para mim, a resposta. Eu sou cristã, não consigo não estar feliz. Muito bom. E é a verdade mesmo. Então, aquela foi a última pergunta. Então, pode passar para a próxima coisa. Obrigada, Carol, Mary e Marta. Muito bom conhecer mais você, mulher da alegria. Gosto disso. Estar com Mary e Marta é saber que você vai dar muitas risadas. Então, nesse momento, quero aproveitar para falar do nosso ministério, Ministério dos Cristãos Brasileiro. É um desafio e esse ministério tem trazido muita unidade, amor, contentamento de saber que nós estamos passando à frente o que a gente aprendeu e gratidão ao Senhor Jesus. Quer plantar a igreja nos lugares que ainda, nos estados que ainda não tem Igreja de Cristo. E o Colheita Brasil, essa é a primeira fase dele. Em breve nós saberemos mais sobre a segunda fase. E eu quero motivar todas vocês, irmãs, irmãos, quem está nos ouvindo, que venha, compartilhe conosco desse ministério. Nós estamos com a campanha este ano, Lance a Sua Rede, na confiança do Senhor, dos seus bens, da sua oração, do seu tempo. Lance que o Senhor te dará
força e disponibilidade de atuar, de trabalhar para esse ministério. Eu dou graças a Deus por essas mulheres, as amigas do Colheita Brasil, que têm feito uns trabalhos bonitos, e está sempre disponível nos eventos, nas suas congregações, levando a motivação para que esse ministério continue a dar muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Também eu quero motivá-las que vocês podem adquirir algum material de divulgação, é só entrar em contato para fazer essa divulgação nesses lugares por onde vão. A doação financeira é feita mensalmente ou anual, então você pode abrir o seu coração, usar nossa Pix, que é Somos Todos Colheita Brasil. Conheça sempre, gente, nunca tenha dúvida, procure saber mais informações através das redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio site que nós temos. Também eu gosto sempre de motivar os irmãos a acessar o nosso aplicativo, que através desse aplicativo Igreja de Cristo você tem todas as informações que você procura, estudo, endereço de congregações, notícia, entretenimento, a leitura, é fantástico. Baixa no seu celular e você sempre vai ter em mãos alguma coisa para se nutrir espiritualmente também. Também nós temos os livros que trazem mensagem, estudos. Eu digo assim que é os livros de sã doutrina, porque existe muito no mundo. Pessoas boas, mas aqui e ali eles lançam texto que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, essas nossas editoras cristãs, elas têm uma segurança e isso você pode confiar. Nós temos a Resgate, tem a Ebenezer, e eu dou graças a Deus por ele estar sempre nos nutrindo, tá bom? E eu quero também agora chamar a Mary Mark para nos trazer uma mensagem que vai nos nutrir espiritualmente e nos dar esse contentamento, que é a chave para ser uma cristã útil para Deus. É com você, Mary. Obrigada por isso. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento nesses poucos anos que eu tenho adquirido. E assim, eu ainda não cheguei na melhor idade, nos 60. Eu chego lá, mas ainda não cheguei. Mas o tema que foi escolhido, é um dos versículos que eu aprendi a amar muito, é esse, Filipenses 4, versículos de 11 a 13. Antes de mais nada, para vocês que estão nas suas lindas residências, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um papel, uma folha. Pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha de, sei lá o quê, sulfite, qualquer folha. Pega uma folha. Isso, positivo. Silene, isso mesmo. Aí você vai dobrar ela no meio. Tá vendo? A minha tá dobradinha no meio. Peraí, deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Dobra ela no meio. Agora, isso. Afastei um pouco. Dobra ela no meio, tá? Era uma folha inteira e eu dobrei no meio. Muito bem. Agora, vocês vão abrir... antes. Vocês vão desenhar um coração nessa página. Eu fiz um coração gordinho, meio torto. Não interessa o tipo do coração. O objetivo é desenhar o coração. Tenta ocupar a maior parte dessa página que você dobrou. Você está fazendo numa dobra, tá vendo? Ó?
Eu abro, tá vazio dentro. Eu fecho, na frente tem um coração. Como eu diria para os meus sobrinhos, understanderam o que eu falei? Muito bem. Agora, vocês vão abrir. O coração ficou na frente, vocês vão abrir. Dentro deste coração, vocês vão escrever o que nesse momento está deixando você chateada, triste, magoada, desesperada, ansiosa. Você tem alguns segundos para poder fazer isso. Já terminou? Era só para ver vocês rirem. E aí vocês vão entender por que disso tudo. Então, é coisas que realmente está deixando seu coração pesado, triste. Não vai escrever a vida inteira, tá, gente? É só algumas coisas. Aí vocês vão pegar o papelzinho, o coração está na frente de novo, tá vendo? E vocês vão colocar aqui no seu coração, que nem eu fiz aqui, ó, no coração. Não sei se dá para ver que o meu papel está pintadinho, né? Isso dá para ver. Põe aqui no seu coração. Segura aí essas coisas difíceis que eu vou cantar o hino para vocês. Presta atenção. Pode até abrir a Bíblia de vocês, Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias eu tenho já experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o hino que nós aprendemos durante a pandemia. A gente participou durante quase os 2 anos, depois mais um pouco, de um grupo das irmãs de Arthur Nogueira, que se reuniam todas as terças-feiras à noite. E nós tínhamos como objetivo aprender um hino de um versículo bíblico, pelo menos um por mês. Aprendemos muitos. Esse foi um deles. E eu gostei de ter aprendido isso, porque quando você aprende hinos, fica mais fácil nos momentos difíceis de você, lembrar daquele versículo, lembrar daquele trecho da Bíblia. Você começa a lembrar de um monte de outros trechos que o Espírito Santo vai colocando na sua mente, e aí você vai conseguindo ficar mais tranquila, mais calma. E como é que a gente pode aprender a ser feliz em toda e qualquer situação? Claro, eu não passei fome. Isso é uma situação que ainda não passei, não sei se vou passar. Mas eu passei por várias dificuldades. Hoje eu tenho uma dificuldade que está em torno de R$350 mil, de uma dívida que não é nossa, foi causada por terceiros, e nós temos que tentar resolver. Eu, marido, tentando juntar dinheiro, vender alguma coisa para a gente pagar uma dívida que não foi causada por nós. É uma dívida altíssima, mas para Deus, que é o dono do dinheiro, que é o dono de tudo, é nada. Estar contente em toda e qualquer situação. Quando a gente para pensar em versículos chaves da nossa fé cristã, João 3:16, até os não cristãos conhecem esse de cor. A grande maioria das pessoas do mundo sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse. Romanos 12, 1-2, para que quando Paulo, ele roga, ele pede, ele implora, eu vejo Paulo de joelho, gente, vamos lá, por favor, transforma essa sua mente. Como é que você vai aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não permitir ele transformar sua mente dia a dia? Apocalipse 2:10, se eu não for fiel, eu não vou ganhar a coroa da vida. O finalzinho do trecho fala isso. Esses são só alguns versículos que nos mostram por que estar contente em toda e qualquer situação. Quando a gente está muito triste, que tem dificuldades, por exemplo, para uma pessoa jovem que está na escola, ela ter uma amizade, ser traída por uma amiga dentro da escola é muito pesado, é muito difícil. Essa jovem pode querer até tentar se matar se ela não conhecer Cristo. É uma coisa muito difícil para uma pessoa jovem. Não podemos nunca desprezar, em momento algum da vida das pessoas, a dificuldade que estão passando, porque cada dificuldade, em cada fase da sua vida, é muito difícil para aquela pessoa. E aí a gente precisa lembrar, bom, o que eu posso falar para uma pessoa dessas? Ou eu estou num momento muito difícil na minha vida, o que eu posso lembrar? Mateus 11, 28. Jesus não vai deixar a gente carregar sozinhos a nossa cruz, a nossa dificuldade. Ele vai nos ajudar. Eu gosto da tradução dessa palavra em inglês, que é yoke, W não é Y. Eu ia falar com as letras do aeroporto, é YOKE. Isso significa uma junção, como se fosse uma junta de boi. Quando Jesus está falando que ele vai nos ajudar a carregar, o verbo que é utilizado dá essa ideia de junta de boi, ou yoke, como eles falam em inglês. Você não está sozinha. Você tem Jesus aqui, ó, do seu lado, carregando. Alguém já viu uma junta? Uma junta é aquele negócio de madeira que eles põem para o boi, dois bois carregarem um peso. Geralmente, hoje em dia, agora é difícil usarem, mas antigamente era usado para poder fazer a plantação. Então, você só guiava os bois, eles iam carregando e fazendo os buracos que tinha que fazer. Jesus está falando que você não vai carregar as coisas sozinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus garante isso para você. Você vai passar por dificuldades? Sim, mas você não vai passar por nada que você não possa suportar. A Carol vai ter dificuldades que eu talvez nunca vá ter, que vão ser diferentes da Silene, que vão ser diferentes do da Rosi, que vão ser diferentes do da minha mãe, que são diferentes do meu, porque cada um tem uma capacidade de carregar um problema. Tem gente que não vai aguentar, então Deus não vai permitir. E tem pessoas que têm força interior muito grande e Deus vai permitir. Por quê? Porque a minha atitude durante o meu problema, o meu contentamento durante aquela dificuldade vai fazer uma diferença absurda nas pessoas ao meu redor. Quantas vezes a gente não vai visitar alguém, irmão em Cristo, que está falecendo por uma doença ou por qualquer motivo, está no hospital e está falecendo. Você vai lá para dar força para o fulano. Você sai de lá chorando, fortalecida. Quantas vezes eu já passei por isso? A gente sai fortalecida, a pessoa nos dá força. Porque, primeiro, a pessoa que é cristã, que está morrendo, ela está para a glória, ela está muito feliz, ela está muito alegre. Ela vai deixar esse mundo de tristeza, de pecado,
e vai finalmente respirar. Finalmente vai aproveitar a sobremesa, né? Porque aqui nós estamos sempre numa luta constante. Por isso que nós temos que aprender a tentar estar contente. Não quer dizer que você vai estampar um sorriso na cara 24 horas por dia. Vai ter momentos que você vai estar chorando. Precisa chorar. É saudável chorar. Pega o ombro da Silene e vai lá, chora. Vai lá no ombro da Carol, chora. Pode vir aqui no meu ombro, pode chorar. Às vezes a gente precisa pôr para fora a tristeza. E às vezes não precisa ninguém falar nada. Deixa a pessoa chorar e pronto, já está ótimo. Mas nós precisamos aprender que o nosso coração, esse coração, ele tem um monte de coisa lá dentro. Nossa, como ele está pesado. Aff, Mary. Hoje meu coração está pesado. Hoje está muito difícil. E aí entra aquela riqueza, por exemplo, no grupo Auxiliadoras Idôneas, nós temos parceiras de oração durante a semana. Tem vezes que a coisa tá pesada, só mando, filha, ora. Eu não preciso falar mais nada. A pessoa ora. E daqui a pouco você se sente como se estivesse sendo levantada por Deus. Aí aquele trecho de Isaías, capítulo 41, quando você está sendo sobre as asas de uma águia. Essa é aquela história do filhote, que a águia vai lá e dá um... Ela puxa o filhote para fora do ninho, o coitadinho sai que nem um desesperado. Não vou conseguir, não vou conseguir. Daqui a pouco a mãe está embaixo dele, ensinando ele como voar. Deus faz isso com a gente. Ele nos pega no colo. E a gente não cai. Não cai. Por pior que seja a situação, a gente não cai. Ele pega por baixo. Ele voa conosco. Jesus está lá. Nós não estamos sozinhas. Aí eu fico emocionada. Porque a gente não está sozinha. Aí você lembra de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a fé, gente. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós andamos pela fé, não pelo que a gente vê. Nós não vemos o contentamento, nós vivemos o contentamento. A vida é muito difícil, o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno, mas eu não posso desanimar. Eu tenho uma grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, que é falar para as pessoas sobre o amor de Cristo. Como que eu vou me dar ao luxo, ao desaforo, eu acho que aqui é desaforo, de ficar só arrasada e esquecer do amor de Deus? E aí que eu vou pedir para vocês pegarem aquele seu papelzinho e sabe onde está aquele coração que você fez? Você vai fazer uma cruz no meio desse coração, uma cruz bem forte. E eu peguei a única caneta da casa que não funciona. Mas tudo bem. Não precisa pegar não, mãe. Dá para... Elas vão entender aqui. Vou pegar a cruz. Olha só. Dá para ver, né? Peraí, vim para cá. Opa, fui pro lado errado. Dá para ver? A cruzinha? Agora deu? Silene fez, ó. Mostra aí, Silene. Isso, muito bem. Essa cruz, gente, ele vai acabar com as minhas dificuldades? Não. Jesus fala, tem de bom ânimo, porque você vai passar por aflições. Tu tá pensando que a vida cristã é um mar de rosas? Não! João, capítulo 16, versículo 33. Não é um mar de rosas. Vai ter muitos problemas. E quanto mais tempo de cristã você tiver, mais problemas e dificuldades você vai ter.
porque Satanás quer você fora. A alegria de Satanás seria ver a minha mãe desistindo da fé dela com mais de 70 anos de batismo. Porque daí um monte de gente ia fazer assim: a dona Sara aceita a igreja. Eu também vou. Então, os que são mais fracos, sai tudo embora. Por isso que quando a gente olha para pessoas, no meu caso, eu olho para minha mãe, eu olho para minha sogra, pessoas que têm anos e anos de batismo, que passaram por dificuldades que eu conheço, porque eu faço parte da família, e eu vejo elas firmes, fortes, fiéis a Deus. Você acha que eu vou desistir? Vou nada. Não tem. Não há problema que vai me fazer desistir de Deus. Romanos capítulo 8, tem que ler o capítulo inteiro. Aliás, se puder decorar, melhor ainda. Porque esse trecho de Romanos fala exatamente sobre isso. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. A única pessoa que pode me separar de Deus sou eu mesma. Se você fizer uma coisa má para mim, o problema é teu com Deus. Eu tenho que agir de uma forma como cristã. Magoei. Tá bom, magoei. Só porque eu ia pegar a minha bonequinha. Vocês estão vendo a minha boneca? Sim, Tá vendo o boto da Colheita Brasil? linda. Amém. Gente, olha, eu sugiro que todo mundo, você quer ter contentamento, tenha uma boneca que nem eu no seu quarto, ela fica em cima do meu abajur, pro desespero do meu marido, porque quando eu começo a ficar muito triste, eu olho para isso e eu começo a rir. E às vezes é no meio da madrugada. Aí ele levanta e fala: Você tá rindo do quê? A boneca tá muito engraçada. A gente tem que aprender, gente, a pôr alguma coisa que nos divirta, que tira a gente do foco daquela tristeza que a gente está passando naquele momento. E lembrar sempre: Cristo está no meu coração. O meu coração não está vazio, gente. Está carregado de coisa ruim, está bem difícil, tá. Mas Jesus falou que ia ser difícil. Então, filha, aperta o cinto, passa um gelzinho no cabelo, bota uma peruca maluca, se for, que vai te fazer dar risada. Põe uma meia colorida. Minha mãe estava com uma meia hoje de abacaxi. Eu morri de rir. Eu olhei para o pé dela, cheio de abacaxi na meia. Foi muito engraçado. Põe uma meia colorida, põe um anel totalmente maluco, faça alguma coisa que vai fazer você dar risada. E aí. E quando eu abri, e ela também canta, quando eu abri, todo mundo disse: Esta abuela não parece com você, Carol. Mãe, não é como você. Então, eu acho tão engraçados essas bonecas. É, é. Tá. Oi, Carol. Mostra aí, Carol, os dois. Amém! Ai, que lindo! Daniel e Carol. Mas eu não sou assim. A cor é a única coisa igual do cabelo. Bem legal. Mary, Ai, eu finaliza amei. aí, mano. Gente, é isso. O contentamento é de um coração, em primeiro lugar, grato a Deus, ciente de que vai ter problemas,
Nunca esqueça, quanto mais tempo de igreja, mais problemas você vai ter. Eu já cheguei à conclusão que eu estou virando a dinossauro na fé, porque a minha mãe e minha sogra, daqui a 20 anos, provavelmente não estarão conosco, então a dinossauro já vai ser eu. E eu sou, junto com vocês que estão junto comigo aí, somos a próxima geração que vai ficar firme, fiel, apesar das dificuldades, ter um coração com contentamento para mostrar para o pessoal novo que vale a pena seguir Cristo, vale a pena ser fiel, vale a pena ensinar o próximo e vale a pena ter um sorriso, nem que seja no coração, tá bom? Entre tropeços, eis o fim da aula. Obrigada. Como a sua aula mesmo diz, mesmo com dificuldade, contentamento. Muito obrigada, Mary Marta, Medos Pinto. Deus te abençoe. E não vejo a hora de estar do lado de você para me encantar também. Olha a Maria do Carmo também mostrando sua bonequinha aí. A minha mãe, a Linda. Tuca. Que linda. Muito legal. Algum comentário? Eu tenho. Oh, Passa, Carol. I'm muted. No, I wasn't. Eu tenho. Está me ouvindo? Ok. Eu sabia que seria divertido esta, porque quando você mandou as coisas que eu pedi para que eu pudesse fazer essa entrevista com você, eu estava sorrindo o tempo todo. Mas uma das coisas e eu concordo com tudo que você falou, uma das coisas que me ajuda a ficar contente é lembrar as muitas e muitas e muitas orações já respondidas, mesmo nos tempos de dificuldade. Por exemplo, a doença da Sara, de quase 7 anos, e as irmãs da igreja, até da igreja, me perguntando: você está com raiva com Deus? Disse: por quê? Por que eu ficaria desse jeito, com raiva com ele? Não, eu não tenho raiva dele. Ele nos deu muito mais tempo do que os médicos estavam dando, porque não deram nenhuma esperança. Quase nada de esperança. E nós tivemos ela quase 7 anos mais do que isso. E agora, quando as pessoas falam disso, ou desse jeito, eu digo: ela está no céu, na presença do Senhor. E eu posso ver ela e ouvir a voz dela louvando Ele. E ela está mais viva onde ela está agora do que nunca. E eu vou vê-la. Não sei quando, mas eu vou. Eu vou. E às vezes Amém. eu posso falar essas coisas sem chorar e às vezes não. Porque luta é não sei, é como uma bomba escondida, porque você nunca sabe quando vai explodir no seu rosto. Não leva muita coisa para fazer isso. E também eu dou graças pelas lágrimas, porque pelo menos
alivia um pouco a pressão, a tristeza. Deus nos deu nossas lágrimas também. E tem um propósito. Então, mas eu achei muito, muito boa e edificante tudo que você falou. E eu agradeço. E você é uma mulher nova, ainda nova e linda. Você sabe quantos anos eu tenho agora? 75. Mas é uma jovem. E celebramos em setembro 50 anos de casado. 50 anos. Então, Eu quero que a Mary, antes que outros façam comentário, canta para a gente, Mary. Contente estás. Lembra, lembra que nós fizemos assim, desse jeito no início né? desse programa? O contém. Todo mundo cantou. Contente está meu coração. Ah, sim, ok. Mas espera aí, deixa eu deixar só você, Tá. senão vai ficar ruim. Pode? Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Eu quase matei minha mãe. Peraí, vou de novo. Quer cantar de novo? Vai, então, o tom mais alto. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor. É por isso que eu vivo tão feliz. Nossa, eu vi muito dessas, né, Carol? Aqui em Manaus, em campanhas, maravilhoso. Alguém mais tem algum comentário? Miriam, quer falar? Ativa o som. Acho que clicando no celular e procura o microfone. Alguém mais? Agora, tá me ouvindo, Silene? Ah, sim, sim. Agora tá. Olha, então, eu quero parabenizar a irmã Neuri Marta pela excelente palestra que ela acabou de nos passar, e tudo isso que ela falou é a realidade, é tudo o que nós vivemos. Eu vejo a irmã Carol e eu lembro da Sara quando criança, e eles trouxeram para nós o Evangelho e passaram por tantas lutas. Eu lembro um dia que eu falei com o irmão Daniel sobre o filho de um vizinho, por sinal também eram americanos, quer dizer, que o filho dele, com 15 anos, teve câncer, e aí câncer ósseo, sofreu muito, e quando acabou falecendo, e a mãe dele falou, Deus nos deu Jonas só por 15 anos. E a Carol agora acabou de dar um testemunho, como nós passamos pelas provas, mas Deus ele nos sustenta. Ele tá sempre assim nos carregando, né? Ele não deixa que nós desfaleçamos. Ontem eu completei 73 anos. Eu não sei se tu tem 76 ou é 65 que você completou, Carol. Sim, Você completou? 75. Hã? 75. 75? 75. Então, você só é 2 anos mais velha do que eu. E, E eu vou fazer 76 em julho. pois é, eu completei ontem.
Então, e eu tenho passado assim por muitas provas, mas e assim Deus tem me usado para levar a semente do evangelho. E aí ontem eu fui para a casa de uma amiga, e o nome dela é Kátia, eu peço até que vocês orem por ela. E eu estou tentando, ela já foi, já levei umas 2 vezes lá na sede, na congregação, e ela tentou várias vezes o suicídio por conta do que ela já passou, né? Às vezes ela diz, será que Deus não gosta de mim? Falei, não, não é assim. A vida não é fácil. O próprio Jesus, ele precisou orar e foi tentado, sendo o Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E eu sempre falo com ela, ontem mesmo ela mandou um áudio para mim, triste, já depois que eu tinha vindo para casa, mas eu sempre tenho falado para ela que você ser discípulo de Cristo é maravilhoso, mas nós somos muito provados, muito. Mas é tão bom assim quando Deus ele nos dá o refrigério para nossas almas. E eu tenho, assim, creio que ela vai um dia tomar uma decisão de seguir o caminho de Jesus. E a outra pessoa também, que deixa eu só um minutinho, é, chama Maria Creuza. Isabel? Não. Vocês estão me ouvindo? Foi uma ligação. Sim, Tá dando... Sim, a outra pessoa também eu conheci recente, ano passado, se chama Maria Creuza. Também está passando por muito problema, muita dificuldade, inclusive com esses temporais que tem dado aqui em Manaus, caiu uma árvore em cima da casa dela, mas assim já está recuperando e todos os dias assim ela tem me ligado, mandado mensagem. E eu vejo assim que Deus ele tem um plano na minha vida que eu tenho que sempre estar levando a palavra e ser a verdadeira luz do mundo. E isso me fortalece muito. E quando eu falo às pessoas que a minha idade, ninguém acredita que eu tenho essa idade. E aí pergunto qual é o segredo? Falei, segredo? É que eu sou cristã, é Jesus Cristo, e também eu me cuido tanto espiritualmente como fisicamente. Então, a gente tem que fazer um tratamento de dentro para fora. E sempre buscando a Deus, porque só Ele para nos fortalecer, porque esse mundo ele jaz no maligno. Só um minutinho. Vocês ouviram minha mensagem? Ouvimos. Desculpa aí, irmã. É que eu estou numa live, é que chegou uma outra amiga minha aqui e ela estava ligando. Então é isso, irmão. Mas foi maravilhosa, assim, ouvir a sua mensagem. Que Deus abençoe cada vez mais e que nós possamos cada vez mais ficar firmes nos caminhos do Senhor. Um abraço a todas. Uhum. Miriam falou uma coisa que acontece muito, que nós fizemos muita coisa, mas quando as pessoas falam isso, eu conto uma parte da nossa história como casal, que no início do nosso casamento começamos a orar que Deus nos usasse em qualquer maneira, em qualquer lugar que Ele quisesse. E continuamos orando aquela oração. Acabamos em Amazonas, em Manaus, primeiro. E depois fomos para Cuiabá, que eu vou dizer, é mais quente em Cuiabá do que em Manaus. Verdade. E você pode sentir como uma parede de fogo. E nós fizemos isso, e quando as pessoas dizem isso, a minha resposta é: não somos nós. Não somos nós que fazemos, porque não podemos fazer isso. Não podemos fazer o que está acontecendo. É porque Deus está respondendo a uma oração que oramos diariamente e nós estamos somente instrumentos nas mãos dele.
tentando seguir as direções, a liderança do Espírito Santo, enquanto estamos andando nesta terra. Então, não fala mais que é nós, porque não é. Nunca. Isso é a verdade também. É por isso que a gente tem esta confiança, porque ele cuidava da gente durante todos esses anos. Bem, obrigada pelo testemunho de vocês. O contentamento é o que permanece. Viver um luto não é fácil, né? Ninguém sabe o quanto a outra pessoa sofre. Mas uma vez, por eu já ter passado, eu adotei um método para superar. Primeira coisa, agradecer a Deus pelo tempo que aquela pessoa estava com você e é o que ela fez por você, né? Em segundo lugar, vai avante, viva a vida em homenagem a essa pessoa, porque com certeza ela não queria ir embora tão cedo. Apesar de todos nós, eu quero estar com Cristo, mas ninguém quer ser o primeiro que está aqui ainda, né? Mas é isso, o contentamento, viva o luto quanto puderes. Eu tô revendo aquele filme The Chosen, então tem um momento que eles falam sobre o luto. Jesus ficou muito triste com a partida do João, né? E eu lembro de Davi, né? Quanto ele sofreu pelo luto do filho e tal. Então ele viveu aquilo e é importante a gente viver, mas depois segue adiante. Ainda tem muita coisa a viver e testemunhar. E olha os testemunhos lindos aí da Carol, falando da alegria dela, de a filha já chegou, né? Carol já chegou primeiro, né, Carol? A Sara já chegou primeiro. Mas olha, contentamento, muito obrigada, o contagiante que a Mary e Marta traz sempre. Alguém mais quer falar? Eunira? Eu vejo que a Eunira está tentando ligar o fone. Conseguiu? Acho que já, Nira. Boa noite, irmãos. Eu Boa cheguei aqui um noite. pouquinho atrasado, tudo bem vocês, né? Estamos. Quero agradecer a irmã Marta aí, todos vocês aí, pelo testemunho, né? Da irmã Carol e da Mary Marta. Estou muito feliz, Mary Marta, com a sua mensagem, viu? Sua mensagem me incentiva muito. Eu quero se tiver algum momento que a gente possa estar triste, ou perto da gente alguém que nos faça rir, sentir motivação. Nós temos motivação em Cristo Jesus, né? O nosso foco é Jesus. Mas agradeço aí pela mensagem, irmã Marta, irmã Silene Coelho aí. Deus abençoe vocês aí, viu? Obrigado por estar participando aí com vocês. Tenho muita saudade de todos vocês. Eu quero e espero ter a oportunidade de um dia, uma hora, um momento, poder conhecer todos vocês, viu? Amém? Eu Desejo também, conhecer Eunira, eu vocês. também. Também. Uma hora dá certo, né? Uma hora dá certo. Nós Ora, se possamos não, crescer juntos aqui, se crescer não dá aqui sim. espiritualmente, o propósito de estar com o Senhor todo momento, né? Não importa as circunstâncias, nós podemos seguir em frente, né? Seguir avante, né? Avante para o propósito de Deus que tem para conosco, né? Muito obrigada pelas mensagens aí, irmã Carol, irmã Meimar, testemunha de irmã Carol, todos vocês. Estava com saudade de estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe vocês aí, com muita Amém. saúde e paz para todos. Amém. Então, obrigada, Boa Mary. noite. Vai falar, Rose? Sim, desculpa, antes de você estava encerrando, eu queria falar uma coisa rapidinho. Primeiramente, como sempre, Mary Marta, você sempre traz alegria para o nosso coração. A gente sabe que o Senhor te usa de todas as maneiras e obrigada por se deixar usar, por alegrar os nossos dias, tá bom? Por esse sorriso lindo e encantador
que vem da mamãe, tenho certeza também. Amo. E uma coisa que você aproveita e dá um beijo nessa linda aí que tá do lado. E uma coisa que você falou que chamou minha atenção, e eu acho importante a gente anotar, porque às vezes a gente, se a nossa cabecinha, né, às vezes falha. E a questão que nós, muitas vezes, queremos rotular o que a outra pessoa está passando, né? Essa questão de cada um passar por uma situação, e só quem está passando de fato é que está sentindo, né, o peso, a dor, né, o que está passando. E nessas horas é tão bom, tão bom, tão bom quando nós temos irmãs do nosso lado, assim, com essa alegria contagiante, quando sabe que o auxílio vem do Senhor, que Ele é o nosso conforto, que Ele é a nossa segurança. Então é muito bom quando a gente tem irmãos que demonstra isso. E é importante nós, assim, não rotular. Às vezes a irmã está com uma dificuldade que, para nós, é fácil de lidar, mas só a irmã sabe a dor que ela está passando. Então é muito importante isso e muito bem lembrado, Mary Marta, com relação aos jovens, porque a gente às vezes não entende o jovem, uma criança, que eles também têm lutas, eles também têm as dificuldades, né? E a gente tem que, como pessoas que é um pouco mais velha ou até entende um pouquinho mais, ajudar, né, esses que estão caminhando. Nós temos um papel, né, de ajudar, porque aquele que está forte, cuidado para que não caia, né? Então, pode ser que um dia pode ser a gente. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento. A alegria não é a questão só de um sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. É uma coisa que você tem que definir para sua vida e prosseguir para o alvo. Porque se você olhar para a situação, você fica. Você fica. Imagine se Jesus olhasse para todo o contexto. Ele, imagine para ele como é que foi. Olhar todo o ser humano com todo o pecado, que recusando ele mesmo assim, ele não olhou para isso e foi, né? Então hoje nós estamos aqui graças a ele, e nós temos que mostrar isso com amor, respeitando o outro, que muitas vezes não é fácil. Tomar cuidado. Eu achei maravilhoso esse ponto, você trouxe essa questão, que a alegria ela não é só um sorriso, porque às vezes a pessoa está com um sorriso gigantesco, mas por dentro está em pedacinhos. Então é importante a gente ficar sempre alerta com pontos. Muito obrigada mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, amadas irmãs, e Deus abençoe. Dineia, um abraço, beijo, te amo. Ó, atendendo pedidos. Beijo. Abraço. Vem cá, dona mãe. Vou dar um beijo na minha mãe. Ai, que delícia! Que delícia! Mary Marta, eu quero uma boneca sua. Olha aí, Mary. Divulga sua boneca, Mary. Então tá, irmãs, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, irmãos. Tchau, Até a até a próxima. próxima. Para vocês. Boa Hoje noite. vai para todos. Boa noite. Boa noite.